Aliás, acho que outro momento que você teve que eu acho que você teve que falar, né, sobre… Que eu virei polêmica, já até sei. Sobre a sua vida, foi quando você começou a namorar a Bia. Sim, né? sim. Que acho que você não sentia necessidade nenhuma de falar sobre o assunto. Eu nunca tinha feito declaração de namorado, porque eu vou fazer de namorado. Exato. E por que você resolveu falar? Eu não falei, eu fui falada, que você teve que falar? Conta pra gente. Não, porque, na verdade, noticiaram e isso virou um escarcéu, porque a gente vive ainda num país que tem muita dificuldade de entender que as pessoas possam ser livres e possam amar do jeito que quiserem. Eu realmente, a minha vida inteira, eu diria que eu sempre fui uma heterossexual convicta, assim. Eu não via essa possibilidade, não estava no meu radar. Não como um problema, mas, sei lá, no meu desejo. Você nunca tinha namorado mulher antes da Bia? Eu já tinha dado uns beijos, beijo de carnaval. Beijo de festinha. Beijo de festinha. Mas não como… Não era um desejo recôndito que eu estava sublimando. Não era nada disso. E eu tive ótimos parceiros. Pai da minha filha, meu amigo até hoje. Enfim, tô falando dos boys, não querendo afirmar minha heterossexualidade, não tô interessada nisso aqui. Mas o que eu tô dizendo, assim, era a minha liberdade. De entender, assim, que a minha libido… Eu acho que a libido, desejo, é algo em construção. Não é algo que nasce com você, formatado e acabou. Você pode se desenvolver para o lado que você quiser. E eu acho que foi um puta lance de expansão. Primeiro de afeto, porque eu vivi um amor. Eu não vivi uma sexualidade. Eu vivi uma história de amor com a Bia, sabe? E isso não era para ser uma missão, para ser um panfleto, para ser algo… Claro que também com a compreensão de que isso significava para muitas pessoas. Mas isso foi… Na verdade, o dilema meu era esse. Cara, agora que eu tô namorando uma mulher… E será… Eu me impingi uma responsabilidade sobre isso. O que eu vou falar? Eu falei assim, não, eu preciso sair disso. E será que eu quero isso, né? Não, e pra sustentar isso, moça, tem que ter rodagem. Você tem que ter vivência. E não era ainda essa vivência. Eu falei, cara, não, eu vou viver o que tô sentindo. Amor. Se a reboque desse amor eu sentir vontade de poder falar sobre causa, sobre sexualidade, né? Mas não quero fazer isso à frente da minha história. Com certeza. Porque eu achava isso que estava atropelando um pouco a gente, sabe? Eu acho que foi uma escolha sábia da minha parte. Mas como eu te falei, não foi algo programático, uma decisão minha, vou falar. Sim. Eu tive que falar porque falaram por mim, entendeu? Isso foi exposto e você resolveu. E aí eu não vou mentir. Nunca menti, não vou mentir agora, né? No meu caso, acho que tem a questão do conservadorismo, sabe? Das pessoas também não entenderem que a vida é uma coisa de expansão, sabe? Não é algo que você… Se você quiser ser heterossexual a vida inteira, beleza, sabe? Eu, até assim, a coisa de me cobrarem agora um nome, uma caixinha. Eu não me daria nome como bissexual, porque eu não sei, eu tô em movimento. Eu tô vivendo. Mas… politicamente falando, eu acho que é importante. Eu entendo a importância de dizer isso. Sabe, a minha libido é aberta, eu sou livre, eu adoro gozar e eu não vou abrir mão da minha liberdade porque as pessoas estranham. É isso. Não vou mesmo. Maravilhosa. Por exemplo, você tá, né, namorando e tal. Sim. É interessante do teu parceiro também isso, fazer, o Patrick, ele é foda. Eu acho ele é foda Eu amo mesmo. que ela tá muito apaixonada, gente. Ela Não, tá, porque né, é isso. bonitinho. A gente é da mesma geração. Sim. Acho que é uma pessoa muito aberta. A gente tem uma conversa muito franca. E quando a gente começou a namorar, eu tava exatamente iniciando esse processo com a Mari. Então, cara, só regou. Porque eu já tive outros parceiros que ficavam se sentindo um pouco ameaçados. Porque era como se o fato de eu estar me estudando, investigando a minha sexualidade, como se isso fosse algo que esvaziasse ou que colocasse em questão, em xeque o que eles estavam fazendo. E não tinha nada a ver. Não tem nada a ver. Né? Acho que o Patrick… a mesma coisa o cara que tem ciúme de vibrador. Não tem a ver, gente. Mas sobre isso. O vibrador é um aliado, né? É um instrumento. Inclusive, eu gosto muito mais de vibrador do que sozinha. Eu também prefiro. Se eu vou masturbar, eu não vou usar instrumento. Eu gosto. Você gosta? Gosto. Eu não. Eu levo na viagem, na mala de mão, morrendo de medo
de passar no avião e lá no Eu já no voo e alguém passei por falar, uma situação. deixa abrir a mala. Sério, me conta. Ai, essa situação é foda. Essa eu vou falar, mas depois talvez eu me arrependa. Esqueci que eu tava indo numa ponte aérea. Parada. E aí, cruzou. E vejo a mulher. É uma centopeia dentro da cabeça dela. Eu não tava. Eu já sei. Aí veio ela assim, tava de máscara, isso foi bom. É bom, protegeu. a máscara dá Tava uma de protegida, máscara. né? Senhora, assim, mas é que a gente tá vendo isso. Eu assim, falei, é um instrumento sexual. E aí, Aí ela, tá tudo bem. Tá tudo bem. Claro, pode passar, Claro, então. imagina. Tá tudo bem. É. Sabe? Ela ficou Arrase muito no prazer. fechada, eu queria me enfiar na terra, mas claro. É isso, é esse meu medo também. Fazer o quê? Eu não, Esqueci, eu levei não tenho os essa história bichinhos. épica pra contar. Nem Maravilhosa, precisa, não. né? Ninguém precisa passar por isso. E você é bem carnavalesca, né, Eu sou. também. Adoro um Bloquinhos. carnaval. Bloquinho, é o que eu mais gosto, bloco. E assim, pingando de bloco em bloco, no meio do povo. Aquele dia que fica sem comer o dia inteiro. Cerveja, né? Cerveja, movida a carboidrato líquido. Exatamente. Vai, né? E vai. E você é das que beija no bloco? Sim, assim? claro. Aquele open beijo, né? Ou se eu tô comprometida, eu beijo quem eu tô comprometida. Sim. Mas se a pessoa é aberta, é free. Aí tá tudo Aí aberto, todo mundo tudo beija. livre. Todo mundo porque o carnaval beija. também traz essa Traz. liberdade. E traz. E você sempre teve essa liberdade dentro de casa? Assim, sempre foi a educação sempre muito livre, esclarecida? Sempre foi assim? Não, assim, meu pai é Antônio Pitanga, ator. Gente, ai, não, sério, ai, gente. Isso tem uma Filha coisa de que eu Antônio acho Pitanga. incrível do meu pai, assim, claro, tem liberdade, tem escuta, tem troca, mas tem respeito. Uhum. E tem limite. Uhum. Não é que assim, filho de artista, então pode tudo. Não pode tudo. Tem coisa, tem idade. Meu pai, eu acho que uma educação muito saudável. Saudável nesse sentido de troca, de conversa. Meu pai é um grande amigo. Meu Aham. pai é amigo até hoje. Meu pai… Dá pra ver essa Porque meu relação pai de tem vocês. 83 anos, mas ele tem alma jovem, entendeu? Ele é um cara bom de conversa, ele é divertido, ele é gaiato. Claro que também tem fights, eu também brigo com meu pai. Claro. Mas assim, minha briga com meu pai não dura 5 minutos, né? Não tem como. Nem eu, nem ele. A gente se ama. E dá pra ver que você tem um lugar de filha e tem um lugar também de admiração de quem ele é, né? Da história Absolutamente. dele, da carreira Absolutamente. dele. Como Não à toa que eu fiz artista. um filme, né? Exato, Eu e o Beto documentário. Brant, a gente fez esse documentário, que foi também uma maneira de conhecê-lo de outra forma. Uhum. Porque, às vezes, quando filha, eu também já vi uns posts seus falando do seu pai, que ele é Sim, jornalista e isso. tal. Mas às vezes a gente tem uma coisa assim, de estar muito próxima e não enxergar O tamanho. O artista, que é. o tamanho, o artista, a grandeza, até humana mesmo, que fica uma coisa meio viciada. Ai, pai, peraí. É. Né? Uma coisa de filha, né? Meio rabugenta, às vezes, um pouco viciada. Até porque conhece muito o íntimo, né? Ali de casa, É ali outra de relação. dentro, Então, com o filme, primeiro, eu mergulhei na filmografia, nos trabalhos dele. E mergulhei nos afetos dele, nos amigos, nas amigas. Porque teve amigas. muito isso, né? Ah, é? Eu no set… Porque assim, a gente fez uma lista de pessoas para terem as Ah lá. conversas, para conversarem. E atores, diretores, músicos, atrizes, né? Uhum. Aí na hora eu descobri que sim, a maioria era ex-namorada. Olha seu pitanga não, aí. Eu É porque- descobria no set, assim, tipo uma… Ai, você também! Aí eu ficava assim… Aí uma outra, mãe de uma amigaça minha, assim, contando uma seriedade naquele momento, não sei o quê. Lá, eu também… Eu… E seu pai é muito charmoso, né? E ele é um gato até hoje. Ele é chiquérrimo. Ele é chiquérrimo, E conservou. charmoso. E o que eu achei bonito nessa coisa das namoradas, assim, porque fica parecendo uma coisa muito machista, até da minha parte, de valorizar isso. Mas não, é porque o amor persistindo, sabe? O amor ainda sendo O principal, o principal para das tudo. relações. E não só com as mulheres, com os homens também, com os amigos. Meu pai, ele fala muito isso, assim. Se tem uma coisa que eu cultivo, são as amizades. Meu jardim das amizades. Ele usa muito essa metáfora, Bonito. que é muito verdadeiro, assim. As pessoas têm amor. Assim, ninguém titubeou em participar. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não.
Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais, 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais. É muito interessante ver que você começou com 5 anos, um filme de Cacá Diegues. Sim. E também foi uma Angelique Cat. Aham. Né? Aham. Acho que… pois é. Olha que loucura, né? Que curva, né? E queria saber como que foi esse início pra você, né? Porque eu acho que nunca passou pela sua cabeça ser outra coisa senão atriz. Ou já. Vou te surpreender. Não era meu desejo, não era meu sonho ser atriz. Não era? Não. Olha que doido. É porque vê muito em casa também. O pai ficava ausente também, porque tinha que trabalhar, talvez. Sabe que eu achei que eu ia ser advogada? É mesmo? Eu Boa tinha advogada. parada de ser advogada. Aí depois, já mais pré-adolescente, assim, 13, 14… Aí eu falava assim, não, eu vou estudar cinema. Aí eu dizia que eu ia estudar em Nova York. E depois eu ia estudar não sei aonde. Essa coisa bem euro-americanizada, né? Jovenzinha. Jovencinha, adolescente. culturada, tudo bem. Mas era esse meu sonho, de poder ter uma produtora fora. Uma produtora em Nova York, uma produtora na Inglaterra. É bom que você sonhava e aqui. pequeno, né? Gente, Sonhava pequeno, vem de baixo, Nova vem super de York, boa. na Inglaterra. E no Brasil, mas eu queria ter aqui, isso eu já sabia. Tá. Mas, bom, agora eu sou produtora executiva. Da HBO Vai que tem agora uma ponte, quem sabe? Quem sabe? Vai Esse que… sonho. É. Mas e como que foi isso pra você, né? Angelique Cat. Isso você era uma fazia? coisa que você tinha vontade? Eu mandava Ou te nas jogaram crianças. Eu lá era e… criança e mandava nas crianças. Que sonho. Olha que delícia. Nossa, que difícil, Mas né? eu Falava o adorava. quê? Giovana, senta Vai pra lá, vai pra lá. Não. E escolher quem vai brincar. Você quer prazer maior? Diz assim, você… Não. Você… e você também. Ai, Eu tinha 12 anos, gente. gente, era Eu uma criança. Eu era uma criança. Eu fui inclusive fui da geração que não deu certo. Ah, tá. Porque teve uma geração que deu. Deu, porque acompanhou os shows da Angélica. Porque a Angélica foi nessa nova geração que a Giovana faz parte. Giovanna da Antonelli, né? Aí era a galera que assumiu um outro papel. Para além de participar do programa, participava das viagens, dos grandes shows. Aí você não foi. Não, amor. Ah, que sacanagem. Porque eu fiquei pouco tempo. Eu ia ali pra comer o lanche da Rede Manchete. E você é amiga da Angélica hoje em dia? A gente tem um carinho, não temos intimidade de Sim. ficar se vendo, mas a gente se rega, a gente tá sempre trocando ideia, com momentos emblemáticos da vida, quando eu tive Sim. acidente, quando ela também passou pro perrengue, pra comemorar a vida. Tem uma reciprocidade, um carinho muito grande. Com a família, com o Luciano 12 também. anos, né? 12 anos, assim, você não cria também uma relação. Tipo, é que a Angélica era um pouco mais velha, eu acho, tinha né? 15, 16. E aí não tinha ali Não, também mas uma ali, de relação pra fato, não, mas… virar pra vida. Mas eu assim. acho que ficou uma semente de um pertencimento. Claro. A dona Carinho, Angelina, sabe? Os pais da Angélica, eu tenho uma memória muito carinhosa deles. Eu com meu pai também. E depois desse momento ali, teve a Manchete pra comer o sanduíche. Não queria, Literalmente. não queria ser atriz. E aí, quando que veio essa vontade, assim, você? Eu acho que tiveram algumas coisas importantes. Primeiro, ter passado pelo Tablado, que é uma escola que trabalha, que forma muito, vários atores passaram por ali, mais calcado na improvisação. Acho que ali foi um contato importante. Mas também eu comecei a trabalhar. Quando eu vi, eu já estava no meio. Fazendo. Sabe? Então, acho que quando eu decidi fazer a faculdade, quando chegou aquele momento ali, 19 anos, eu já era conhecida. Eu já era uma pessoa pública. Então, até ali, era meio assim, não sei, fiquei musa do verão, sabe? Tudo isso, pra mim, curiosamente, era um momento célebre,
super positivo. Claro. Mas no meu íntimo era uma contradição. Porque era tipo, mas eu nem fiz nada ainda. Eu nem sou nada. E por que tão… E já era. Já tô em capa de revista. Eu achava muito esquisito. Me atropelou um pouco. Então eu tive que ser um pouco rebelde, num certo sentido. Teve um momento que eu cortei meu cabelo, pintei de roxo, fiz uma franja aqui. Daquelas que a gente corta errado e fica… Amor, você não tá entendendo o que é esse cabelo. Pensa o seguinte, corte Joãozinho. Tá, imaginei. Tufos. Para. Eu te juro. Chororó. Não, mas um chororó assim, com tamanhos diferentes, tá? Mas eu te juro. E uma franjinha aqui. Porque por que essa rebeldia? Eu acho que foi a minha maneira, isso eu penso posteriormente. A minha maneira de dizer assim, não quero ser essa mocinha. Essa mocinha, essa mulher objetificada. Não quero. Foi a minha rebeldia, acho que com isso. Quero rasgar essa pele. O que você tinha feito antes? Já tinha feito Fera Ferida, tinha feito Malhação. Várias eu tinha feito. novelas, Eu já tinha feito algumas novelas. Já. Então já é isso. Mas mais do que. Assim, não tinha feito tantas novelas, mas tinha ficado nacionalmente conhecida. E essas personagens. Como sex symbol. Entendi. Entendeu? Então essa coisa da isso me incomodava. Eu sempre fui moleca, Joe. Eu botava shortinho, top, sou de Jacarepaguá, entendeu? Eu sempre fui muito relax. E aí, de repente, aquele shortinho, aquele top, tinha uma conotação nos olhos dos outros, nos olhos do fotógrafo. Que quando eu me dei conta, eu falei, caramba, opa. Aí foi essa virada que, assim, quando eu fui fazer vestibular, eu falei, não, a vida me trouxe esse caminho, então eu vou fazer bem esse caminho. Quando eu fui fazer a faculdade, que eu fiz de artes cênicas, foi pra isso, assim, então se é isso que o destino tá me trazendo, então eu quero fazer disso, eu não quero ficar só nesse lugar, eu quero pensar longe, eu quero ser artista. Sim. Eu já fazia umas aulas de filosofia que super me abriram a cabeça. Eu falei, não, eu quero ser artista. Mas artista numa grandeza. Eu não quero ser só uma celebridade. Você quis bater de frente com essa eu quero ser atriz. Eu quero ser alguém que tem o que dizer. Eu quero ter bagagem. Então, por isso que eu fui estudar. E eu tenho isso também, de marcar na minha casa. Então, é muito bom. Porque primeiro que acaba expondo, né? Somos pessoas famosas. A Camila vai almoçar. A chance de ter Camila é vista como moreno misterioso. Mas é arriscado, né? Isso é uma merda. Então, que situa. Como é que manda embora de casa? Isso é uma merda. E quando que vai embora? Eu já fui também, no meio da pandemia, teve uma historinha que eu fui na casa do cara. E ruim, tipo, eu entendi que não ia rolar. Ai, uma dor de cabeça. Tô muito chapada, muita dor de cabeça. Preciso ir embora. Se você vai na casa, você pode receber um telefonema e falar, puta, minha filha, eu tenho que sair, sabe o que eu já fiz? Eu já fiz com um cara que dormiu na minha casa, no dia seguinte eu não queria que ele ficasse mais. Eu sei, essa história é maravilhosa. Eu me troquei, botei uma roupa de reunião. Tem uma reunião, precisamos ir embora, preciso, não sei o quê. E aí eu falei, cara, eu te deixo ali no ponto de táxi. Aí fui levar ele pro ponto de táxi, deixei ele no ponto de táxi. Ele, boa reunião, Fê. Obrigada, voltei, entrei no meu condomínio. Parei, tirei a roupa, cheguei em casa, Deus me livre, gente, vontade de morrer. Mas é uma situação, né? E quando você… Não, teve uma que… eu não acredito que eu fiz isso comigo mesma. Eu tinha um show, isso tem muitos anos, muito garota. Show do U2. Eu queria muito no show do U2, no Rio de Janeiro. Já tinha vendido tudo. Aí consegui comprar ingressos pro show do U2 em São Paulo, mas eu não tava… Meus amigos, não tava… Aí eu falei, pô, tem aquele crushzinho, aquele cara. Olha que maluca. Não faço mais isso. Bom, mais ou menos, né? Nessa pandemia eu fiz um pouco. Aí ele falou, eu falei, cara, eu vou ligar pra ele. Porque, posso ver qual é. Vou no show e tal. Putz, transa de merda. Que constrangimento, eu queria ir embora. E eu já tinha combinado de ir no show no dia seguinte. Não! Tá entendendo? Tipo, o show era no sábado. Isso era grave. Na sexta-feira que eu fui pra lá, pra São Paulo, pra ficar com ele. Sim. Acreditando que ia ser uma coisa gostosa. Não foi. E aí? Você foi com ele no show? Ai, que coisa que… Fui com ele no show, mas aí assim… ficou lá meio de casal iguana, não assim, toca. Né? Nem era casal iguana, mas um toque estranho. Ai, que coisa estranha. Ai, que chato. Acabou o show, eu na mesma madrugada, eu voltei. Peguei um ônibus. Não quis esperar. Ir embora. Não quis. Eu tenho muito uma coisa de comprar cigarro. É ruim. Ir embora? Comprar cigarro e nunca mais voltar? Caraca, eu era muito ruim, eu era ruim. Incrível. Eu não sei como hoje eu arrumei um cara legal, porque se fosse pela lei da vida, não era pra eu estar bem, entendeu? E ele é super legal. É muito legal.
Era pra eu estar fudida. Você já fez muita gente sofrer, Fepa. Já fiz muitas pessoas sofrerem. Já sofri também, entendeu? ok. Então, ok, isso aqui Tá pago. Tá pago. É. Mas teve um que eu fui, como é ruim cara, sofrer de amor, nossa teve senhora. um que eu fui na casa e tal, também numa dessa, assim. Pessoa meio de rede social, era conhecido e Tá. tal. E aí, rede social, fui pra São Paulo, eu morava aqui no Rio. Fui pra casa dele, bem parecido. E aí, tava lá e tal, e aí, broxou. Normal. Acontece Ok, com todo mundo e é. tal. Aí eu tentei ali reanimar, né, o morto. E aí, tentei. E aí, não tava dando. E aí, também, eu tava lá pra isso. E aí, tudo bem também. Porque eu não sou obrigada também a ficar e transformar isso numa coisa, né, de… Ai, tadinho. Porque não, isso acontece. Acontece. Mesmo. Aí, Natureza. só que eu tava ali porque eu queria transar também. Aí eu fiz… Ai, acho que eu vou comprar um cigarro. Adoro, Fepa. Aí eu não voltei. E não voltou. E aí, mas você conhecia esse cara? Conhecia. E depois? aí, eu o cara- avisei depois, cara, depois eu tive Pô, que… super louco. Cigarro, não sei onde parou. Gente, eu não sei, eu encontrei uma pessoa, Cara, depois fui, beijo, fala? tchau. Não, mas Gente. vai falar o quê, gente? É difícil. É difícil. Quando a gente é nova, a gente não sabe falar as coisas. Depois a gente vê que dá pra dizer, cara, beleza, obrigada. Mas muito eu não doido. falei agora há pouco tempo. Eu só falei. E ele vai saber, né? Se ele vê o podcast. Ah, com certeza, se ele né? ouvir, ele vai saber Ele vai que saber eu. que é ele. Ele vai Ai, saber. chato. Ah, olha, Não show do foi bom, YouTube, gente. ó. Acontece. Às vezes não tem coisas Mas boas. isso aconteceu várias vezes, então. Eu fui em Tô vários shows tentando do YouTube. disfarçar. Divide com as pessoas. Não, é porque a gente parou agora por um não. momento, porque Por deu. quê? Por Deu quê? moaré. Moaré. Vamos resolver. Moaré, Moaré. explica aí o que é. É que quando ela a quer usar o meu blusa- casaco. É. Na verdade, é essa. Casaco Eu gostei muito do casaco da Camila. Francesca, minha olha. amiga. Francesca, maravilhosa. É. E aí, o que acontece? Moaré, Muito obrigada, algumas pessoas Camila podem salvou. ter sentido, que às vezes, né, fica meio assim, a roupa da Jo. Dá uma Olha. confusãozinha aí Gente, na… ficou moderníssima. Ai, ficou bonito, gente. Ficou Ai, obrigada. óbvio. Deixa eu fechar aqui. Ficou bafo. Ai, obrigada, Ficou gente. bafo. E aí deve dar uma confusãozinha aí Na imagem. na imagem. Com licença. Pronto. Fep Styles tinha… E aí a gente tava falando o quê aqui no intervalo, A né? sua tristezinha. Eu falei, gente, elas estão contando várias histórias aqui de sexo, né? Que, ai, fui embora, deixei o boy, Deu não sei o quê, errado. deu errado. E eu fiquei pensando, gente, eu quero muito… Vocês podem ver o meu olhar aí. Eu fiquei aqui, ó, tentando pensar numa história É que de nada sexo deu errado legal. pra ela, gente. Não, a porque eu verdade pouco é. transei com diferentes parceiros, assim. Entendi. A né? gente Então, pega assim, geral, uma loucura. Mas eu vou pensar em alguma história, não sei. Já, pra… gente, né, Inventa, cara? Giovana. Que inventa. Vou começar a inventar umas histórias. Fala umas coisas muito loucas. Não é? Lembra outra… aquele carnaval que a gente se pegou? Nossa! Lembra dele? Era o quê? 2003, 2004? Não, foi isso. faz tudo isso de Faz. tempo. Gente, achei que fosse tão recente. Amor, a gente se pegou. É. Eu lembro que a Fipa ficou super chateada Porque na ela queria época. estar junto. Porque ela queria mas a gente estar. tava João fechada. Vicente estava perto. O João Sempre Vicente João tá. Vicente. Tá. Que o João Vicente está sempre aqui nesse sempre, podcast. Gente, João Vicente é maravilhoso. Mas foi uma experiência maravilhosa. Foi bom ali. Essa foi. Foi Então, é porque não deu errado, entendeu? Deu certo. Foi bom. Sempre dá certo. Com a Camila sempre dá certo. Dá certo. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes, começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.